A paz do Senhor para a igreja, a minha saudação a todos os pastores, presbíteros, diácono, diaconisa, membros de modo geral da Igreja Assembleia de Deus, Beit Leher, a qual eu pertenço. Aproveitando a oportunidade que estamos falando na EBD, a unidade revelado, aqui quero fazer um destaque ao tema. O tema da mensagem de hoje, atuando na unidade, um assunto relevante que nunca perde o seu efeito, a sua ocasião em qualquer tempo, assim como foi na igreja primitiva, quanto para os nossos dias atuais. Efésios capítulo 4, ele vai falar da unidade da fé. Lá no início, a carta foi escrita provavelmente quando o apóstolo Paulo ainda estava na prisão, nos anos de 60, 62 depois de Cristo. No capítulo 1, ele fala no plano triuno que arquitetou desde a eternidade. No capítulo 2, ele fala da salvação pela graça, como a graça de Deus opera na vida dos pecadores. Pela graça sois salvo. No capítulo 3, ele fala, termina o texto doutrinário de Paulo, no versículo 3, e ele vai entrar agora no capítulo 4, que ele diz que é um dever do cristão, são os nossos deveres como cristão. E ele vai dizer assim, no capítulo 4 de Efésios diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. O 2 diz, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui, nessas palavras, o apóstolo Paulo está passando para a gente, para que nós possamos ter o cuidado, desse chamado, fazer a obra com zelo, com carinho, porque você foste chamado para essa missão. Então, há esses deveres, a qual o apóstolo Paulo expõe os deveres práticos. O apóstolo faz um apelo para que possamos viver de acordo com a palavra. No versículo 2, Paulo faz um apelo para que suportemos uns aos outros com esses requisitos: humildade, mansidão e em amor. O que me dá a entender nessa palavra? Que nós não somos iguais a todos. Nós temos as nossas divergências, os nossos pensamentos, cada um tem o seu jeito, entendeu? As nossas diferenças, mas que isso não pode atrapalhar a nossa unidade da igreja. Que possamos ter o mesmo assim, parecer. A gente está falando de unidade, Então, a gente tem que ser unido porque estamos no corpo de Cristo, suportando uns aos outros em amor, Não é entrar em conflito, em guerra, porque nós temos a nossa diferença, mas é estar no amor de Deus, suportando uns aos outros,
procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O vínculo é tudo aquilo que está ligado. Na minha Bíblia de estudo, mostra até interessante que o autor escreveu ali que se você pega uma vara, você consegue facilmente dobrá-la. Por quê? Porque é uma só. Mas se pegar várias, você não consegue com a mesma facilidade dobrá-las. Por quê? Porque são muitas, estão unidas. E com essa mensagem, eu quero trazer, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não pode haver divisões. E no versículo 2, que nós já falamos, que nós temos que suportar. No versículo 3, guardar a unidade do Espírito da paz, deixando as nossas diferenças, porque pensamos diferente e às vezes o povo que se diz povo de Deus estão se dividindo. Nós estamos divididos pelo fato de sermos de denominação diferente. Mas isso não quer dizer que nós não estamos em unidade, em conformidade com nossos outros irmãos. A Assembleia de Deus tem um estatuto, a Igreja Batista tem outro, mas nós pertencemos um só povo, pertencemos o povo de Deus, o corpo de Cristo. Portanto, temos que estar em unidade. O interessante, irmão, que nos dias de hoje, muitos estão se dividindo. Como que estão se dividindo? Eu prego a minha denominação e não aceito outra. Entendeu? Isso é heresia. Nós pertencemos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí se divide outros grupos que estão discutindo as suas posições teológicas, as soluções de quem está certo, conforme foi feito lá. Entre judeus e gentios estão discordando de todas as promessas que estão direcionadas a nós. Aí vem o calvinista, vem o arminiano com as suas diferenças e com certo confronto um com o outro, dizendo que esse tem razão e aqueles têm razão. Mas o que nós pregamos é um povo só, pertencemos ao corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e nós pertencemos ao corpo de Cristo. Aí no versículo 4 vai dizer assim, do texto que nós lemos, vai dizer assim: há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Não leve a sua vocação, o seu chamado, relaxadamente. A nossa igreja está aí pronto para os que querem trabalhar verdadeiramente na obra do Senhor. E muitos têm levado, irmão, essa obra de qualquer maneira. Enquanto o apóstolo Paulo lhe diz lá, no primeiro versículo do capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. O apóstolo Paulo, ele aproveitou aquela situação na prisão em Roma e ele viu que era grande oportunidade de ele pregar o evangelho e mandar suas cartas, enviar suas cartas. No livro de Coríntios, da igreja de Corinto lá, em 1 Coríntios, ele vai dizer, a carta que ele mesmo, Corinto foi ele mesmo que fundou essa igreja, ele vai perguntar, ele pergunta assim: está Cristo
dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Não foi. A unidade foi criada por Deus e não podemos perdê-la. A unidade foi formada por Deus e não podemos perdê-la por qualquer coisa, por coisinhas pequenas, que faz a divisão do povo de Deus. Então, se você tem esse chamado, procure levar o seu chamado com fidelidade, não é aos homens. Nós estamos na autoridade dos homens constituída aqui na Assembleia de Deus Beit Lehem. Nós temos o dever de obedecer. Não é você achar que, porque eu não estou na direção do homem, eu quero estar na direção de Deus. Aqui tem os seus superiores. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí, ele vai dizer no 5, ele vai dizer, um só Senhor, que aqui o apóstolo Paulo está falando de Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo. Aqui ele vai dizer do Pai, um só Pai, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não tem jeito. Nós temos que viver essa palavra. Eu quero aqui agradecer a minha grande oportunidade, que foi me dada pelo presbítero Edson Klebe. Eu quero dizer que eu amo a minha igreja, estamos separados de corpos, mas estamos unidos na mesma fé e na mesma unidade em Cristo, porque somos um corpo. Entendeu? Então, eu já quero agradecer, eu quero aqui dizer que eu estou com saudade de todos os irmãos, e esse motivo também, que a gente está dividido em corpos, não será o bastante para a gente deixar de divulgar essa palavra, de pregar a palavra, porque essa palavra, ela é pregada em todo o tempo, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo não voltar. Nós temos que pregar essa maravilhosa palavra, a palavra de vida, a palavra que traz esperança, né? A palavra para aquele desenganado. Essa palavra de esperança é aquela palavra que o desenganado está precisando dela. Então, que Deus venha abençoar toda a nossa igreja, o nosso ministério. Eu quero dizer que, independente dessa situação que estamos passando, pela essa pandemia, eu quero dizer que nós estamos de parabéns, porque o trabalho do Senhor, de forma alguma, ele pode parar. É o que nós queríamos? Não. A gente queríamos estar no templo, mas se Deus permitiu essa situação, temos que assim continuar pregando essa palavra, falando do amor de Deus, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.